Olá, bem-vindo. Nessa aula a gente vai aqui dar andamento então no processo de upload do nosso aplicativo para a loja da Apple. A gente viu, né, na aula anterior aí que tem bastante detalhe para a gente poder configurar, bastante coisa para a gente configurar para que o sistema aceite, né, a gente fazer o upload aí para a loja da Apple. Então, nessa aula a gente vai continuar com esses detalhes, né, criando o identificador do app lá no painel de controle da Apple, para que a gente possa então preparar o nosso sistema para enviar o arquivo definitivamente para a loja da Apple. Beleza? Vamos lá? Então, para que a gente possa começar, né, a configurar corretamente o nosso app, a gente vai ter que criar o nosso identificador. Então a gente vai ter que criar um identificador para o nosso aplicativo. E aí, a partir desse momento, a gente vai ter lá as opções de distribuição para a gente poder fazer as configurações corretas no Delphi. Então vamos lá. Vou começar aqui, vou dar um full screen aqui na minha máquina. Vou clicar aqui em Identifiers. Vou criar aqui um novo identificador. Vou clicar aqui no botãozinho mais. E aqui eu tenho as opções, ó, de identificadores que eu vou criar. Então isso pode gerar bastante confusão e etc e tal, né? Mas o que a gente vai usar aqui basicamente é a primeira opção, App ID. Então se você ler aqui e traduzir, né, registre um App ID para ativar o seu aplicativo, né, extensões, etc e tal. Então a gente vai pegar a primeira opção aqui, que é o padrão aqui, tá? Vou continuar. Eu quero criar um app, então vou selecionar aqui em app, continue. Ele já gerou aqui um prefixo, né, que é um dos prefixos que vai ser utilizado. Eu vou dar um nome aqui, ó, uma descrição aqui para esse caso, tá? Então eu vou colocar aqui Turbo Tasks, ok? Turbo Tasks, Bundle ID, tá? Eu vou colocar aqui a opção wildcard, tá? Vou colocar aqui br.com.adrianosantos.asterisco, tá? Então esse asterisco vai ser preenchido depois com o nome do meu aplicativo, ok? Então vou dar um contínuo, não tem mais nada para preencher, tá vendo? Aqui são as opções que o meu aplicativo vai utilizar, tá? Então aqui eu não vou utilizar nada disso daqui. Eu vou dar um continue e vou dar um register. Pronto, ele gerou para mim aqui a opção, onde que ela está aqui, aqui ó, Turbo Tasks, br.com.adrianosantos.asterisco, tá? Vou clicar nela aqui. Tem todas as opções, todas as informações aí, se você quiser apagar e etc e tal, então você tem essas opções aí, tá? Perfeito, agora eu vou precisar criar um profile, um perfil, tá? Eu já tenho um perfil criado, que é o perfil de desenvolvedor, de desenvolvimento, que está instalado no computador. Agora eu preciso de um perfil de distribuição. Então eu vou aqui em Profiles, vou clicar aqui em gerar um perfil, tá? E aí a gente tem as opções aqui, ó, nesse grupo, primeiro grupo é de desenvolvimento, eu tenho aqui o de distribuição, tá? Então eu vou pegar aqui a opção App Store, ó, criar um provisionamento para distribuição, perfil de distribuição, tá? Para submeter o meu app à App Store. É só ler as informações aqui, pessoal, e traduzir, tá? E aí vai ficar bem mais fácil, tá? Então aqui eu vou pegar essa opção, ok? Clicando aqui, vou dar um continue, ele vai gerar. Vamos pegar aqui a opção. Aí eu vou criar um perfil para quem? Para esse ID que eu criei. Então, por isso que tem um passo a passo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, para esse aplicativo, para esse identificador, eu vou criar um perfil de distribuição, tá? Então, eu vou dar um continue. Ele vai perguntar qual que é a empresa. Eu só tenho uma cadastrada, essa daqui mesmo. Vou continuar. Nome do provisionamento, vou colocar aqui Turbo, você pode colocar qualquer nome, mas Turbo Tasks Profile, tá? Pronto, vou criar com esse nome aqui, perfeito? Vou gerar
ele vai gerar um arquivo para mim. Eu vou fazer o download deste arquivo. Tá aqui, ó, ele fez o download desse arquivo. Vou clicar 2 vezes nele aqui, eu não sei se ele vai abrir, mas ó, ele tem aqui a extensão Mobile Provision, tá? Deixa eu ver se ele vai abrir para mim aqui. Geralmente ele abre no lugar correto, tá? Se ele vai abrir para mim aqui, senão a gente adiciona manualmente, não tem problema nenhum. Muito bem. Caso ele não abra automaticamente, normalmente ele abre, mas se não abrir, você vai clicar aqui, vai abrir o Xcode. Você vai entrar, deixa eu só abrir aqui novamente o Xcode aqui, beleza. Você vai entrar no Xcode, janela Window, você vai entrar aqui em Device and Simulators. A gente tem que adicionar esse perfil, né, no nosso iPhone, tá? No nosso aparelho iPhone. Então aqui nessa janela eu vou visualizar todos os meus aparelhos que estão conectados nesse Mac, tá? Então vou clicar aqui com o botão direito em cima do meu iPhone, Show Provisioning Profiles. Aqui, ó, eu vou adicionar mais, vou localizar o arquivo, vou dar um install. Pronto. A partir desse momento ele vai instalar o provisionamento, tá? Se tiver errado, se tiver alguma coisa errada no provisionamento, no perfil desse arquivo, você vai ter que voltar lá no painel, como está dando erro agora, por exemplo, vai ter que voltar lá no painel e gerar um novo provisionamento, tá? É o que a gente vai fazer agora, ok? Nesse caso aqui, o que está acontecendo, né? Ele está dizendo que o meu aparelho celular, o meu iPhone, ele não está provavelmente cadastrado lá na Apple, tá? Então, isso pode acontecer. Então ele está falando aqui, ó, por favor tenha certeza de que o arquivo de perfil, né, de provisionamento está configurado para esse dispositivo, tá? Então pode ser que o meu dispositivo por algum motivo não esteja cadastrado lá no Google, na Apple, né? Então vamos lá, no Safari, vamos abrir aqui a nossa conta. Então vou abrir aqui, vou abrir em Devices. E tá aí, ó, eu só tenho um aparelho, que é um iPad bem antigo, inclusive, e meu aparelho iPhone não está cadastrado aqui. Então a gente vai precisar cadastrar esse iPhone. Você tem duas opções, tá? Uma delas é dar um Add New Device, aí você vai colocar o nome do dispositivo e o UID dele, o DID dele, né? Ou você pode subir uma lista de dispositivos que vão fazer vão fazer parte dos nossos betas, tá? O ID, né, do dispositivo, você pode pegar ele aqui, ó, você pode fechar aqui, ó, você pode clicar com o botão direito nessa mesma janela, Copy Identifier, e você pode então pegar as informações, pegar o nome correto do aparelho, colocar lá naquele site, tá? E fazer esse trabalho. Ou ainda você pode criar qualquer aplicativo dentro do Xcode, cria um aplicativo qualquer simples, faz um deploy a primeira vez, faz a distribuição dele pelo Xcode dentro do seu iPhone, ele automaticamente vai ser registrado lá no site da Apple, tá? Eu vou ter que fazer isso aqui para poder concluir o nosso raciocínio aqui. Bom, então vamos lá, né? A gente estava aqui tentando fazer a instalação da parte de distribuição, né? O certificado de distribuição, e o Xcode estava dando erro aqui. Estava falando que provavelmente alguma coisa estava errada lá no painel de controle da Apple. 90% das vezes é o painel de controle da Apple que tem alguma coisa lá que você configurou de maneira incorreta, tá? Então é sempre bom checar todas as informações, todos os detalhes certinho, tá? Então nós vamos voltar lá, tá? O Xcode ele faz sozinho a criação do certificado, ele faz também o download do certificado, então às vezes ele acaba fazendo automaticamente, a gente não percebe, tá? Então olha só, eu vou detalhar as informações aqui que você precisa deixar pronto, certinho, para que dê tudo correto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Chaves, né? Nós temos aqui as chaves. Eu baixei o certificado de desenvolvimento, tá? No meu caso aqui é com o código PN3 alguma coisa. Esse é o de desenvolvedor, tá? Então você tem sempre dois certificados, um de desenvolvimento e outro de distribuição, que é o certificado final que você vai utilizar para subir para a Apple, ok? Então, ó,
O de desenvolvimento ele é o mais padrão, né? Enquanto você está testando a aplicação, construindo, brincando, jogando o aplicativo lá dentro do celular. Então você vai sempre usar o de desenvolvimento. O de distribuição somente no momento onde você vai fazer o upload propriamente dito lá para a Apple, ok? Muito bom. Então vamos recapitular aqui o que a gente viu, né? No painel da Apple nós temos os certificados. Nós criamos aqui, tá? Via Xcode, eu mandei o Xcode criar para mim automaticamente o certificado. Eu vou mostrar para você onde é que faz isso, tá? Ó, abrindo aqui, esse é o Xcode, né? Abrindo aqui em Windows, Devices and Simulators. Você vai abrir aqui, ó. Você vai ver os seus aparelhos, tá? Então essa aqui é uma das partes legais. Aqui você vê quais são os certificados que estão instalados neste equipamento, tá? Nesse iPhone aqui, ó. Eu poderia ter uma lista de iPhones, iPads, etc. Isso aqui é para ver o que está instalado no meu iPhone, tá? Então, ó, tá aqui, provisionamento. Então, eu tenho esses certificados instalados dentro do meu celular, ok? Aqui é a parte mais importante. Então, eu tenho um padrão aqui, eu tenho o meu de desenvolvedor e tenho esse aqui que eu criei, que é o de distribuição, ok? Então, aqui está tudo perfeito, tá? E os certificados, né, eles são criados por aqui, ó, Xcode, preferências, você vai entrar na opção aqui de accounts, tá? E aí você tem aqui, ó, os dois certificados, um que é de usuário e de desenvolvedor. Então se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele vai abrir uma janelinha e eu tenho aí os certificados que estão instalados para ele, tá? Esses estão inválidos, eles estão aqui como esmaecido, tá? E aqui eu tenho o meu da empresa, tá? O da empresa você vai notar aqui que tem outras opções. Eu tenho um Apple Distribution, tá vendo? Tá aqui. E eu tenho o de desenvolvedor. Então tá aqui as duas opções corretas. Os outros aqui estão desmarcados porque estão inválidos, tá? Se você vier aqui, ó, clicar aqui, você tem os certificados que você pode mandar o Xcode criar e já instalar lá no nosso aplicativo de chaves dentro do Xcode, dentro do macOS, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Você não pode ter certificado duplicado, o mesmo certificado baixado mais de uma vez. Então isso vai causar problemas. Aí o correto é você apagar todos os certificados e criar tudo de novo, tá? Então procure não mexer nessa parte. Uma vez que você conseguir configurar, deu tudo certinho, beleza, fica tranquilo aí que não vai dar mais problema, tá? Mas se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai lá no painel da Apple, na sua senha, e vai criar aqui o certificado correto, tá? No meu caso aqui, eu criei, né, o de desenvolvedor. Tá? Então estão aqui todas as informações, eu posso revogar o acesso dele, posso fazer download, tá? E posso ver os outros certificados também, ó. Então eu tenho aqui o certificado de distribuição e tem um outro certificado que eu criei aqui acidentalmente e que não vai fazer nenhuma diferença para mim, porque é o certificado, se eu quisesse distribuir o aplicativo, né, na loja de aplicativos do macOS, e não do iPhone ou do iPad, ok? Então, os outros dois do meio ali a gente ignora, tá? Perfeito. Então, tem aqui um de desenvolvimento. Esses dois do meio são de desenvolvedor macOS. Você vai ver que está aqui, ó. Esses dois do meio não vou usar. Só se fosse realmente criar aplicativos para o macOS, para o desktop macOS, tá? E aí eu tenho os de aplicativos. Então, tá aqui, ó. X35, consultoria de desenvolvimento, distribution, all. Adriano Santos, nome do equipamento aqui, Wanders, tá? Development All. Então, esses certificados estão ok. Se eles estivessem expirados ou alguma coisa nesse sentido, estariam em vermelhinho aqui, em algum lugar estaria vermelhinho, tá? Então, essa é a primeira etapa que você tem para configurar o seu painel de controle. Depois, para cada aplicativo, você vai criar um identificador, tá? Como a gente criou lá o nosso TurboTasks App, que eu dei o nome aqui de br.com.adrianosantostreina.asterisco. Vocês notaram que eu utilizei aqui a opção Wildcard, tá? Eu sempre uso a opção Wildcard, eu não crio uma opção sem ser Wildcard, né, específica, porque eu posso ter versões diferentes aqui do aplicativo, então eu posso subir ele várias vezes, tá? Então eu crio como Wildcard,
tá? E aí você tem que sempre criar com esse formato, né? O domínio da sua empresa ao contrário, de trás para frente, ponto asterisco. Pronto, criei aqui o meu identificador, tá? Se eu clicar em cima dele aqui, tá o identificador, tá? Do app aqui, tá todas as informações. É sempre bom olhar o time aqui, né? O ID do time, que é o ID da sua conta, para ver se está tudo certo. Aqui essas opções são quais opções que o seu aplicativo vai utilizar. Se ele vai utilizar mapa, se ele vai utilizar áudio dentro do aplicativo, se ele vai usar extensões de rede, enfim, estão todas as informações aqui. São serviços da Apple. Assim como a gente tem serviços lá no Google, né? Ah, tem mapas do Google, tem não sei o que do Google. Aqui também você pode determinar quais serviços o seu app vai utilizar, ok? Muito bom. Vou voltar aqui em Identifiers. Terminou o Identifiers, o que eu vou fazer? Eu vou criar um perfil, um profile, tá? E o profile é para aquele identificador. Então, para cada aplicativo você tem um identifier. Aliás, você tem um profile, ok? Como é que você faz isso? Você vai dar um mais aqui. Eu não vou ir até o final, né? Então você tem um profile, né? Um perfil para desenvolvedor, né? Parte de desenvolvimento. Você tem perfil para distribuição. Tá? Então aí nesse caso eu teria que criar, ó, como é para Apple, né, para App Store, teria que criar aqui um perfil App Store. Tá? Eu vou dar um next aqui só para a gente chegar lá, mas eu não vou confirmar. Tá? Aqui o que ele pede? Ele pede o ID do aplicativo. Então por isso que é importante primeiro criar o ID, senão você não vai conseguir fazer isso. Você escolhe o ID, vou escolher um outro qualquer aqui só para não dar erro, né? Pegar aqui esse daqui, por exemplo. Tem alguns que estão inválidos, não sei se vai dar para usar esse aqui. Mas ó, dou um continuar, ele vai perguntar qual que é a empresa, né? Qual que é o certificado de distribuição que eu vou usar. Eu só tenho um mesmo. Vou dar um continuar, o nome desse perfil, tá? Um nome qualquer, que é o nome que ele vai dar aí para salvar o arquivo. Pronto, gerei. Aí eu vou ter um botão na tela seguinte que é para fazer o download do arquivo, tá? E esse arquivo ele vai ser baixado no formato, vou mostrar aqui para você, ó, nome do arquivo que você colocou lá, tá? Turbo Task Distri. Mobile Provision. Então esse é o provisionamento para distribuição do aplicativo, ou seja, subir o aplicativo lá para Apple. Você só vai conseguir gerar o arquivo final .ipa se tudo isso daqui tiver certinho, corretinho, ok? Feito isso, olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou entrar lá no Xcode, tá? É só para demonstrar realmente. Vou entrar aqui, ó, no Windows, Windows, né? Devices and Simulator, botão direito aqui no meu dispositivo, Show Provisioning Profiles. Você vai ver que estão todos instalados aí, tudo bonitinho, ok? Quando você clica com o botão direito, se você tiver com essa janela aberta, tá? Depois que você fez o download, você clica com o botão direito, abrir como Xcode, ele vai abrir essa janela que eu abri aqui, ok? Muito bom. Dica: se não estiver aparecendo no Delphi, faz o seguinte, dá uma compilada em modo de desenvolvimento mesmo, tá? Vai no Delphi, faz uma distribuição em modo de desenvolvimento, manda o aplicativo para o seu celular físico. Tá? O que vai acontecer? Vai forçar que o aplicativo, que o iPhone, né, ou o iPad que você está testando aí, instale a licença também, o certificado também de distribuição. Aí já vai ficar bem mais fácil. Tá? Vou abrir o Delphi para você ver aqui como é que vai ficar isso. Ó. Abri o Delphi. Tá? Vou entrar aqui em Project, Options. Eu vou abrir aqui o provisionamento, ó, já estou com ele aberto. Olha só, eu estou com ele aqui no modo de development, tá? Em desenvolvimento, tá? O que eu tenho aqui? No desenvolvimento eu tenho o meu profile de desenvolvedor, br.com.adrianosantostreina asterisco, tá vendo? E aqui eu tenho qual que é o certificado que está sendo usado, ok? Só tem aqui auto e tem o meu PN3, alguma coisa que é o de desenvolvedor. Se eu entrar aqui na opção App Store, ó, iOS 64 Application Store, o que ele vai fazer? Olha só, ele trouxe aqui que é o grande problema, né? Pode ser que ele não apareça o seu certificado, então por isso que é interessante. Não está aparecendo? Vem aqui em Deployment, em Development,
faz um primeiro aí um deploy, né, uma distribuição em modo de desenvolvedor mesmo, joga para o celular, tá? Depois que você criou os certificados lá na Apple e lá no Xcode, tudo bonitinho, faz um primeiro deploy para o celular. Funcionou? Beleza. Aí você vem aqui dentro do Delphi, provavelmente ele vai atualizar aqui o App Store, tá? Não funcionou? Fecha o Delphi, abre de novo com calma, com tranquilidade, sem problema, tá? Mantenha a calma porque é bem sensível e de vez em quando dá erro mesmo, é normal, isso é padrão, tá? Mesmo a galera que não desenvolve em Delphi, desenvolve em outras linguagens, no próprio Xcode, tem problema porque é meio instável mesmo, isso é normal, tá? Fica calmo aí, fica tranquilo. Beleza? Ó, apareceu para mim aqui, ó, Turbo Tasks Distri. Quem é esse cara? Vamos voltar lá no Mac. Quem que é esse cara aqui? É simples, é esse daqui, ó. Esse que está embaixo, Turbo Task Distri, tá? Poderia ter colocado outro nome, beleza? Ó, ele achou para mim aqui, ele achou dois, ó. Turbo Task Profile, que é um que eu tinha errado ali, né? Eu criei esse daqui depois, Turbo Task Distri, ponto, e ele vai encontrar aqui, olha só como mudou o nome do ID, ó. TJG2Q43YA7. Esse é o ID de distribuição da minha empresa. Você vai ter um na sua empresa aí. Bom, selecionou, não tem nenhuma exclamação aqui, não tem nada, tá perfeito, gente. Então é assim que a gente vai gerar, tá? Vou salvar aqui. Vou utilizar aqui a opção Application Store. Marquei aqui como Release, ok? E vou buildar a minha aplicação. Só isso. Eu vou lá na minha pastinha, pegar a pastinha aqui do arquivo, ó, dê dois pontos, vou entrar aqui em meus projetos, Application, Sidebar, que preciso trocar o nome da pasta, tá? Mas ó, não tem iOS 64 aqui, tem aqui, ó, iOS Device 64, Debug, aqui, Assets, tá vendo? Ó? Tem todas as pastinhas aqui. Eu vou fechar todo mundo aqui, ó. Eu vou gerar em release, tá? Então ele vai gerar para mim lá o arquivo. Vou fechar todo mundo aqui, ó. Vou deixar ele bonitinho e vou buildar esse projeto, ok? Então basta essa parte. Eu vou buildar, ele vai gerar um arquivo com a extensão IPA. Depois disso, aí sim eu vou preparar o painel de controle da Apple. Aí tem um outro ícone lá, um outro local para a gente poder subir esse aplicativo para lá, ok? Vamos buildar? Perfeito. Buildei, não deu nenhum problema, compilado, ok. Agora eu vou gerar, simular aqui um run. O run, né, o executar é que vai gerar propriamente dito para mim o arquivo, tá? Então eu vou gerar ele aqui. Vou parar aqui o processo, pausar porque vai demorar um pouquinho, tá? Dá sempre uma olhadinha também no Mac, tá? Porque como a gente está mexendo com a parte de certificado, o Mac pode pedir a senha de autorização, tá? Para poder gerar esse certificado e fazer a assinatura desse aplicativo. Então, olha só, o meu Delphi parou aqui na opção Sign In, tá vendo? Eu dei um Execute, ele deu aqui como Sign In, ó. Tá esperando. O que que tá esperando? Alguém liberar isso lá dentro do meu Mac, tá? Então, eu vou colocar a senha do Mac, vou colocar permitir sempre. Beleza, porque ele já foi lá no Mac tentar fazer isso e agora o Delphi vai gerar pra gente o arquivo, tá? Vamos aguardar. Ó, empacotando, tá vendo? Ele passou, já tá gerando aqui o ponto IPA, tá vendo? Então vamos aguardar. Isso demora um processo, ele é demorado 5, 6 minutos aí, dependendo do equipamento e tal. E ó, tá aí, gerou o arquivo com sucesso na pastinha Release. Vou dar um OK aqui, vou puxar a pastinha do lado para vocês visualizarem. Tá aqui, diferentemente do Android, que é criado lá uma pastinha, .bin e tal, né? Ele não vai criar essa pasta, você vai ter que olhar o arquivo aqui dentro. Olha só, tá aqui o arquivo, ó, tá? Se eu colocar aqui no modo Large Icons, ó, tá aqui. Esse é o arquivo que vai ser utilizado para a gente subir para a Apple. Então, .ipa, turbotasks.ipa, gerou o arquivo para mim dentro do Delphi, tudo bonitinho, tá assinado, tá perfeitinho. Agora eu preciso começar o processo de criar o projeto dentro da Apple, tá? Para poder subir o aplicativo. Então, para quem assistiu a aula de Google
Play, né, que subiu o aplicativo para o Google Play, o que acontece? No Google Play a gente não tem a parte de certificado. A parte de certificado, né, de criar todo esse ambiente, é aquele Key Store, né, que a gente cria lá o Key Store e aí acabou, está assinado o nosso aplicativo, está perfeito. A Apple tem esse processo antes, por isso que confunde bastante, o pessoal tem bastante dúvida nessa parte. O que a gente vai fazer agora dentro da Apple é o processo semelhante ao que a gente fez no Google Play, né? A gente vai criar um projeto lá dentro, vai identificar esse projeto e a gente vai subir o arquivo .ipa para lá. Aí eu vou precisar de print de tela, tudo que a gente viu, né? Se você assistiu a aula de Android, né, de Google Play, a gente vai precisar de tudo aquilo lá, tá? Os arquivos, tudo bonitinho para a gente poder subir e aí submeter para aprovação da Apple. Perfeito? Então, te vejo lá na próxima aula. Muito obrigado, bons estudos e até lá.